Olá, eu sou o Sábio, sou colaborador aqui do canal do professor Jalbert com mais uma aula do nosso curso de experimentos com transistor bipolar. E na aula de hoje a gente vai realizar um experimento acerca do efeito Early, beleza? O efeito Early foi apresentado lá no curso de transistor bipolar aqui do canal pelo professor Jalbert e hoje a gente vai realizar um experimento utilizando os conceitos apresentados pelo professor Jalbert para determinar a tensão de Early e a resistência de saída do nosso TBJ BC548B, beleza? Na aula de hoje, a gente vai utilizar os pontos que foram medidos experimentalmente pelo professor Jalbert lá no experimento da curva característica, tá legal? E utilizando esses pontos, a gente vai determinar a nossa tensão de Early e a nossa resistência de saída, beleza? Mas antes de ir lá para o nosso experimento, eu quero pedir para que você já curta esse vídeo, se inscreva aqui no canal se você não é inscrito e ative as notificações para estar recebendo conteúdo novo sempre que a gente postar vídeo novo aqui no canal, beleza? Aqui no canal do professor Jalbert você vai encontrar diversos cursos, tem cursos práticos, cursos teóricos, questões do ENAD, dicas de aprendizagem, enfim, tem muito conteúdo bacana e eu tenho certeza que você vai aprender bastante. Além que com sua curtida e sua inscrição, você vai estar ajudando o canal a crescer cada vez mais e trazer cada vez mais conteúdo, beleza? Os recados estão dados, agora vamos lá para o nosso experimento. Bem, eu estou aqui com o esboço da curva característica do nosso TBJ, tá legal? A curva que relaciona IC e VCE. E pela curva característica a gente consegue notar as três regiões de operação do nosso TBJ. A região de corte, onde IC é igual a zero. Aqui a nossa região de saturação e aqui a nossa região ativa, beleza? E aí, se você assistiu às aulas de curva característica lá no curso do TBJ, o professor Jalbert mostra que na região ativa do nosso TBJ, certo? A gente vai ter uma relação aproximadamente linear. Esses pontos aqui da região ativa, eles são aproximadamente linear. Então a gente pode modelar esses pontos aqui em uma reta. E vai ser a partir dessa modelagem que a gente vai encontrar a nossa tensão de Early. A gente vai prolongar essa reta aqui. E o ponto onde nossa reta tocar no eixo X, tocar no eixo de VCE, a gente vai ter justamente a nossa tensão de Early. Beleza? E a gente também vai ter um ponto onde a nossa reta vai tocar no eixo Y, no eixo da minha corrente IC. Eu estou chamando esse ponto aqui justamente de IC maiúsculo, beleza? E é utilizando justamente esse valor de IC aqui e a nossa tensão de Early que vamos calcular a nossa resistência de saída, beleza? Mas e aí, como é que a gente modela a nossa reta? Bom, a gente sabe que a equação de uma reta é f de x igual a ax mais b. Então, para a gente modelar aqui a nossa reta, a gente precisa saber quem são os nossos parâmetros a e b, beleza? Então, substituindo aqui embaixo f de x por ic e x por VCE, a gente tem que a nossa equação é IC igual a A, que multiplica VCE mais B. E aí, como eu te falei, a tensão de Early é justamente a tensão que a nossa reta encosta no eixo X, tá certo? E esse ponto aqui é o ponto onde a nossa corrente IC é igual a zero. Então, a gente vai ter zero igual a A, que multiplica VA, certo? Que é a minha tensão de Early, mais B. Fazendo aqui os cálculos, a gente tem que VA é igual a menos B sobre A, beleza? E o mesmo procedimento a gente vai fazer para a nossa corrente IC maiúsculo aqui. Esse ponto é o ponto onde a nossa VCE é igual a zero. Então, IC igual a A, que multiplica 0 mais B, a gente vai ter que IC é igual ao nosso parâmetro B. Com o VA e com o IC, a gente vai ter a nossa resistência de saída. R0 é igual a VA, minha tensão de Early, sobre IC maiúsculo, que é essa corrente aqui. Tá legal? Mas e aí, como é que a gente descobre os nossos parâmetros A e B? Bom, a gente poderia utilizar dois pontos, certo? Da nossa região ativa aqui. Mas eu vou te mostrar lá no Octave como utilizar a função polyfit e a partir dessa função, utilizando todos os pontos da nossa reta, como conseguir os valores de A e B, beleza? E para o nosso experimento aqui, a gente vai utilizar os pontos que foram medidos, certo? Experimentalmente pelo professor Jalbert, lá na aula de curva características aqui do nosso curso, beleza? O professor faz o experimento utilizando o TBJ BC548B, ele pega todos os pontos, plota esses pontos
e obtém a curva característica. Então a gente vai pegar esses pontos que ele mediu, esboçou a curva característica para obtermos nossos valores de tensão de Early e resistência de saída, beleza? Bom, eu estou aqui no Octave, certo? Eu já declarei aqui meus vetores VCE e IC, que como eu falei são os pontos que foram medidos pelo professor Jalbert lá no experimento de curva característica, certo? Essa aula está no início aqui do nosso curso. Vou utilizar aqui a função plot, VCE e IC, para plotar justamente a nossa curva. Aqui a gente tem a nossa curva e tem justamente o formato que a gente esperava, certo? A região de corte aqui onde a nossa corrente é zero, a região de saturação e a nossa região ativa, que como esperado tem um comportamento aproximadamente linear, beleza? Para o nosso experimento de hoje, a gente vai precisar apenas dos pontos da região ativa da nossa curva característica, certo? Então eu vou editar os vetores VCE e IC para que eles possuam apenas os pontos da região ativa da curva característica do nosso TBJ, tá legal? Pronto, aqui eu considerei os valores de VCE a partir de 1,44, certo? E considerei os mesmos pontos de C aqui a partir de 2,88 mili. Como você pode ver, os dois vetores têm 10 elementos, beleza? Eu vou plotar aqui VCE e IC. Como você pode ver, a gente tem aproximadamente uma reta, certo? Esses são os pontos da região ativa do nosso TBJ. E agora, utilizando esses pontos aqui da nossa região ativa, a gente vai determinar a equação da nossa reta e, a partir dela, determinar VA, a nossa tensão de Early, e R0, a nossa resistência de saída, beleza? Para determinar os parâmetros A e B da nossa reta, eu vou utilizar a função polyfit, tá legal? A gente tem que passar como parâmetro VCE, que é o nosso eixo X, IC, que é o nosso eixo Y, e o grau da nossa função. Como a gente tem uma função linear, certo? Uma equação da reta, o grau da nossa função é 1, beleza? Vou apertar Enter e aqui a gente tem os parâmetros A e B da nossa equação da reta, beleza? Esse aqui é A e esse aqui é o parâmetro B. Antes de fazer os cálculos da nossa tensão de Early e da nossa resistência de saída, vamos conferir se esses valores aqui estão adequados para os nossos pontos. Como é que a gente faz isso? Eu vou declarar agora um vetor IC novo. IC novo vai ser igual a esse valor aqui, que é A, que multiplica os meus valores de VCE, certo? Vou deixar aqui entre parênteses, mais esse valor aqui que é B, certo? Aqui a gente tem justamente a equação da nossa reta. IC é igual a A, que multiplica X mais B, certo? Eu vou declarar esse novo vetor aqui e agora eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um plot, começar pelo eixo X, eu vou ter VCE, IC novo, no meu eixo Y, certo? IC novo são esses valores aqui de C calculados a partir dos parâmetros A e B da minha reta, beleza? Vírgula, novamente eixo X, VCE, e agora no eixo Y eu quero IC, que são os valores medidos pelo professor Jalbert da minha corrente IC, beleza? Para esses dois valores aqui, eu vou colocar vírgula, aspas simples, O, porque eu quero visualizar apenas os pontos desses dois valores aqui, certo? Vou fechar meu comando plot e apertar Enter. E aqui, olha só, eu vou ter em azul a minha reta, que foi plotada a partir dos meus parâmetros A e B, certo? E esses pontos vermelhos aqui são justamente os pontos medidos pelo professor Jalbert, beleza? E a gente consegue visualizar pelo gráfico que essa foi uma aproximação aceitável, tá certo? Então a gente pode utilizar os nossos parâmetros A e B para calcular a nossa tensão de Early e a nossa resistência de saída, beleza? Então voltando novamente aqui, a gente vai ter que VA, que é a nossa tensão de Early, é justamente menos B, beleza? Vou copiar aqui, menos B sobre A. Então a gente tem que a nossa tensão de Early é aproximadamente menos 87 volts, beleza? E a nossa corrente, que eu chamei lá de IC maiúsculo, que é o ponto onde a nossa reta toca no eixo Y, é justamente igual a B, beleza? Então esse aqui é o nosso valor de corrente IC, tá certo? E aí, com os valores da tensão de Early e de IC maiúsculo,
a gente tem a nossa resistência de saída, que eu vou chamar aqui de R. R é igual a VA sobre IC. E o valor da nossa resistência de saída é esse valor aqui. Esse valor aqui negativo vem porque a nossa tensão de Early é negativa, mas a gente tem que a nossa resistência de saída é de aproximadamente 30 kΩ, tá legal? E aí a gente finaliza o nosso experimento. A gente começou inicialmente aqui plotando os nossos valores de VCE e IC que foram medidos pelo professor Jalbert no experimento da curva característica, tá legal? A gente separou esses pontos, pegamos apenas os pontos da região ativa da nossa curva característica. A região ativa do nosso TBJ, ela é aproximadamente linear, então a gente pode modelar essa região como uma reta, e a partir dessa reta a gente vai pegar os parâmetros A e B e calcular a nossa tensão de Early e a nossa resistência de saída, tá legal? A tensão de Early é o ponto onde a nossa reta toca no eixo X, a gente vai ter uma corrente IC, onde a nossa reta toca no eixo Y, e a partir desses dois valores, a gente tem a nossa resistência de saída, que aqui no nosso caso, deu aproximadamente 30 kΩ. Bem, pessoal, a aula de hoje fica por aqui. Eu espero que você tenha entendido todos os conceitos, espero que essa aula tenha te ajudado de alguma forma. Se ajudou, não esquece de dizer aqui embaixo nos comentários, beleza? Se ficar alguma dúvida, também comenta para que a gente possa interagir com você e tentar sanar a sua dúvida. E não se esquece, curte o vídeo, se inscreve no canal e compartilha esse conteúdo com seus amigos. Bons estudos e até a nossa próxima aula.